but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Amados, oficialmente boa noite, graça e paz. Tá bom assim, Lari? Eu não sei se eu ponho no bolso, se eu faço assim. Não. Sejam todos bem-vindos vocês que nos ouvem em algum lugar da face da terra. Amados, eu penso que esses dias todos nós estamos muito envolvidos, ainda que não queiramos, olhando para tudo aquilo que nos cerca, para qualquer tipo de mídia que você olhar, a gente vai estar sendo encharcado com as questões geopolíticas que nos envolvem, sim ou não? O Brasil simplesmente pegou fogo, virou do avesso. As histórias da guerra da Ucrânia e Rússia cada vez esticam mais, e os tentáculos dessa guerra estão cada vez mais perto de nós. Há pouco tempo atrás, um mês atrás, a gente teve um conflito imenso que está escalonando ainda entre Irã, Estados Unidos, Israel. E existem tantas implicações já sobre nós, aqui tão longe, que a gente nem sabe muitas vezes. Questões financeiras que essas guerras nos impõem, mas que estão já afetando as nossas vidas. Enfim, o fato é que esses conflitos humanos só evidenciam a ausência de eternidade no homem. Esses conflitos humanos, eles só evidenciam a ausência de Deus no coração do homem. Tudo isso revela que o homem não regenerado é um eterno refém do Adão que ainda lhes habita. Em resumo, o único interesse que Adão tem em meio a todos esses conflitos gerados desde o jardim chama-se poder. Esse é o maior interesse de Adão. Tudo desde o início, desde o Éden, é luta por poder. Luta por poder. Ou seja, para o homem adâmico não regenerado, tudo é luta por poder. O foco, a base, o alicerce é luta por poder. Esse homem em sua velha natureza continua ávido por se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse lá em Gênesis 3:5, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês serão como Deus. Poder. Lhes ofereceu poder. Essa é a genética da velha natureza. Há pouco tempo nós falávamos sobre uma dicotomia que assola a igreja. A velha natureza versus a nova natureza. E aí eu usei ali um termo diferente. A nova natureza versus a performance, que exemplifica, ou em analogia, tipifica o homem não regenerado. Quem estava aqui nessa mensagem? O fato é que Deus nos fez na mão inversa de Adão, é para não ter poder. Deus nos fez para pertencer. Deus nos fez para ser um com Ele.
Na mão inversa do homem adâmico, Deus revela ao longo do tempo, através das revelações progressivas, aquilo que outrora estava escondido, oculto em Cristo, agora foi revelado, que é a igreja de Deus encapsulada no próprio Cristo. Nós vamos ler, abra comigo em Efésios, capítulo 3, dos versos 3 ao 6. Está escrito assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios, ou seja, o povo que não era o povo de Deus, eles são agora co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então a gente começa aqui a construir uma reflexão dentro dessas questões que falam sobre a velha natureza e a nova natureza de um homem regenerado agora em Cristo. E a gente vai percebendo esse contraste do desenho que deu errado em Adão, por conta do seu pecado, das suas escolhas, e o desenho que Deus propõe agora, de um homem regenerado em Cristo, que até pouco tempo atrás estava escondido, encapsulado dentro do próprio Cristo. Esse povo regenerado, nascido de novo, ele pertence, repita comigo, pertence. Ele pertence a uma nova linhagem de homens, a uma nova classe de homens, a uma nova ordem sacerdotal. Porque no velho pacto, o homem, ele era da ordem levítica, arônica. Ele estava debaixo de uma outra jurisdição, debaixo de uma outra dimensão, debaixo de uma outra ordem. Mas uma vez que Cristo vem restaurar todas as coisas, agora Ele muda a nossa jurisdição. E Ele nos tira do reino das trevas para nos colocar agora numa nova ordem, numa nova dimensão, a dimensão do Seu maravilhoso Filho. Ele nos transporta das trevas para um reino agora de filiação. Agora somos todos filhos. Por isso eu não gosto muito desse termo cristãos. Nós não somos cristãos, nós somos filhos. Diga para você mesmo, eu sou filho. Então o que Deus fez ao longo da timeline da história é nos mostrar que havia um plano. Não era um plano B, mas existia uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque, da qual eu e você hoje fazemos parte. Portanto, trocando em miúdos e resumindo o que eu disse até agora, aqueles que receberam Cristo como Senhor foram transportados de um reino para o outro, de uma ordem para outra, de uma dimensão para outra, de uma jurisdição para outra. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do tacão da lei, debaixo do tacão de uma lei que era impossível de se cumprir. Agora nós estamos debaixo da graça. A graça que não está fora, está dentro, porque a graça é uma pessoa. A graça é o próprio Cristo. Amém? Portanto, a gente não está mais em Adão, e a gente não luta mais para ter poder. Agora a nossa luta é para pertencer a quem tem todo o poder. Agora a minha luta é apenas pertencer, porque tudo está feito. Ele fez todas as coisas. E parece difícil para o homem regenerado entender que ele não precisa fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Não, meu irmão, você só precisa pertencer e manifestar uma nova ordem da qual você e eu fomos inseridos. Faz sentido? Para aquele que tem poder, nós lutamos agora para aquele que tem poder e para que só Ele tenha a proeminência e todo o poder. Nós hoje lutamos para pertencer àquele que tem todo o poder. Portanto, irmãos, eu estou aqui demarcando um território. E o ponto cardeal para nós nessa mensagem e para as nossas vidas hoje é entender, de fato, a quem pertencemos. A quem pertencemos?
será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu faço parte dessa nova classe de homens? Será que basta eu levantar minha mão e dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter Cristo como meu Senhor? Será que isso me muda, me transporta automaticamente de uma ordem para outra, de uma realidade para outra? A gente vai responder isso ao longo da noite. O fato é que se eu não entendo a quem eu pertenço, eu posso cometer os mesmos equívocos em nome de Deus que muitos homens muito maiores do que nós cometeram no passado. Como por exemplo Saulo, o grande Saulo. Saulo tinha um equívoco, ele não sabia de fato a quem ele pertencia. A gente já falou muitas vezes sobre Saulo, mas quem era Saulo? Saulo é um gigante da fé. Cidadão romano, judeu, estudado aos pés de Gamaliel, um homem profundo conhecedor da Torá, perito arquiteto do Novo Testamento. Paulo era um gigante, no entanto, até certo tempo da sua vida, tudo que Paulo manifestava, tudo aquilo que ele fazia em nome de Deus, toda a fé que ele professava, toda a fé que ele exercitava, era uma fé, sabe-se lá fé em quê? Como dizia a música dos anos 80, mas aqui só tem gente nova. Aquela música do Paralamas de Sucesso, Gabriel, não sei se você conhece. Alagados. Fé em quê? A vida de Saulo era uma coreografia de uma fé. Fé em quê? Ele matava os cristãos. Será que eu e você não podemos incorrer no mesmo erro de achar que estamos servindo a um Deus, sem de fato estarmos de fato servindo a Deus? O fato é que muitos de nós, por não ter a revelação do pertencer, usam a noiva como se a noiva lhes pertencessem. Não, a noiva não nos pertence. Nós é que pertencemos como noiva ao noivo. E a gente vai entender. É importante a gente entender de maneira definitiva a diferença entre a natureza adâmica e a natureza regenerada. Justamente pelo exemplo de Saulo. Ele não havia nascido de novo. E eu te pergunto, a quem pertencemos? A quem pertencemos? Você pode bater o martelo? Deus criou todas as coisas em seu pacto eterno. E dentro do seu projeto sublime, Ele nos fez ser cheios da sua glória. Assim como as águas cobrem o mar, Deus nos fez para sermos cheios da sua glória e manifestarmos essa glória. No novo pacto, Ele constrói uma nova criação, nos enche da sua glória. Glória que agora não se limita a um templo físico. Glória que não está fora. Glória que agora nos habita. Glória que agora nos tabernaculou em nós. E a glória que não está mais no monte, não está mais no templo. Agora a glória está em todo lugar, que aqueles que pertencem se manifestam. A glória se manifesta em todo lugar, que aqueles que lhe pertencem se manifestam. Aqueles que pertencem a Ele manifestam essa glória. Aonde? Em todo lugar. Quem está aqui? Nós somos hoje como um quadro de Deus. Aquilo que no velho pacto era algo oculto foi revelado e ganhou vida. Pés, mãos, um corpo com uma cabeça que se move por toda a terra. É o Cristo corporativo. Sua morada eterna, enchendo a terra de glória, de poder, por onde os que pertencem andarem. Isso é poderoso. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que pertencem a esta nova ordem, foram arrancados dessa economia mundana que afeta as nossas vidas. O mundo não pode afetar aqueles que estão escondidos em Cristo. As guerras, a economia, o caos do dia a dia não pode afetar aqueles que estão numa dimensão espiritual. Quem está entendendo? A quem pertencemos?
Sabe, talvez você tenha uma resposta que você acha que é convincente. E você diga, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Cristo. Essa não é a resposta certa. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a um corpo. Não há como eu dizer que eu pertenço a Cristo se antes eu não pertencer ao corpo dele. Ou seja, eu não posso ser de Cristo se eu não sou corpo. Se eu não sou um contigo, eu não sou de Cristo. E aí tudo isso cai por terra, tudo que eu estou falando aqui cai por terra. Porque tem tudo a ver com o que a dona Denise estava dizendo. A partir do momento que eu não entendo o poder do ajuntamento, o poder do ser um, eu não posso dizer que eu sou de Cristo. Quem está aqui? Então eu posso estar dentro da igreja, dentro do prédio, mas não ser corpo. E se eu não sou corpo, eu não sou de Cristo. João 17:25 diz assim, que o mundo não crerá que Jesus foi enviado até que eu e você sejamos um. Enquanto não houver unicidade, enquanto nós não formos corpo, o mundo não crerá que Jesus foi enviado. Todas as nossas pregações serão inócuas, serão nada, vazia. Todos os nossos trabalhos sociais, toda a nossa filantropia gospel, nada serve para Deus se antes nós não formos corpo. Se eu não pertencer, se eu não entendo a quem eu pertenço, eu não pertenço a Deus. Eu pertenço ao corpo de Cristo. E aí a gente vai ver as implicações do pertencer. Porque Paulo achava que pertencia a Deus. Não, ele não pertencia a Deus. Ele pertencia a um pseudo-Deus, que na verdade era o Deus dele. Era o Deus que ele criou na cabeça dele. Quantos de nós hoje, dentro da Igreja Universal, e também dentro da Igreja Universal, professam uma fé, sabe-se lá fé em quê? Porque se eu não manifesto o fato de ser corpo, eu não sou de Cristo. Se no dia que você precisa de mim, eu não estou à tua disposição, eu não sou de Cristo. A quem pertencemos? Pertencemos a uma igreja? Pertencemos a uma denominação? Pertencemos à classe dos evangélicos? Pertencemos à ordem dos institucionalizados Igreja de Cristo? Não. Nós pertencemos a uma nova classe de homens que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, que hoje somos filhos, porque fomos lá atrás em Melquisedeque, ele que foi o Cristo encapsulado, uma cristofania que mostrou, olha, lá na frente vocês vão ver a manifestação do mistério da igreja de Cristo, que é a igreja, você. Lá atrás ele mostrou, olha, vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser como um corpo. Aonde está a glória de Deus? Aonde esse corpo que pertence a ele estiver. É no monte. Por isso Jesus, quando indagado, disseram para ele assim, onde é que se adora? É no monte? É de harpa, é de bateria, é de guitarra. Aonde é que eu vou adorar? Jesus disse assim, me adoram aqueles que me adoram em espírito e em verdade, em todo lugar, em todo o tempo, aonde quer que seja. Não tem um modelo físico, não tem um padrão. Na verdade, o padrão é um padrão espiritual. Em espírito e em verdade. Não é lá, nem acolá. Em espírito e em verdade. Quem está aqui? Presta atenção numa coisa. Deus tem falado com a igreja ao longo do tempo, ao longo da Ion, ao longo da timeline da história da humanidade. E através dessas revelações progressivas, a gente tem que entender hoje que Deus não fará nada. Não fará nada
em julho de 2025, se não for através do Cristo corporativo. Se você tem os teus projetos pessoais, meu irmão, fica à vontade. Fica à vontade. Mas aí você incorre no grande equívoco que Paulo cometeu, de viver uma vida para Deus, em nome de Deus, de um Deus, numa fé, numa coreografia de fé. Tem cheiro, tem cara, tem jeito, tem sabedoria, tem eloquência, tem conhecimento, tem ortodoxia, mas é morto, não serve para nada. Não serve para nada. Enquanto nós não formos corpo, Jesus, o cabeça, não é glorificado. A igreja não é uma mula sem cabeça, irmão. A igreja é o corpo de Cristo na terra. É isso que somos. É isso que somos. A quem pertencemos? Como corpo, ao cabeça. Ao cabeça. Isso muda toda a nossa perspectiva do ser e do viver. Porque aí eu paro de negligenciar o ajuntamento. Eu paro de negligenciar as coisas mais básicas, as premissas mais básicas. E são nas pequenas coisas que a gente tropeça. São nas pequenas pedras que a gente tropeça. Não são nas grandes. As premissas básicas, tais quais, por exemplo, desprezar o ajuntamento, desprezar o horário. E lá vem ele. Sabe por quê? Tem um livro maravilhoso, muito negligenciado por nós, que é Cantares de Salomão. Alguém já ouviu falar nesse livro? É lindo, é um livro poético. É um livro de amor. É um livro, é um romance. E é lindo esse livro. E esse livro fala do amor de Deus por Israel, o amor de Deus pela igreja. Em determinado momento, diz a história, que Deus, que em analogia era o marido de uma mulher, esse homem procura a mulher. Cantares 5. Ele procura a mulher porque ele queria ter um momento de prazer, intimidade. Porque não há coisa mais maravilhosa entre um casal do que o momento do amor, da intimidade. Não há presente mais sublime do que este, de amar a esposa, o cônjuge, e ter este momento de intimidade. Por isso a Bíblia é recheada de analogias entre o amor de Deus e a igreja, representada pelo amor do cônjuge. E diz a história que aquele homem procura a mulher, mas a mulher negligencia o time. Como disse bem a dona Denise, antigamente não era como a gente está aqui hoje. Eu chego em casa e eu tenho que limpar a minha bota. Bota rústica, eu não devia nem limpar, né? Porque é um canhão. Porque quando eu ando nesse estacionamento cheio de pó, chego em casa, a bota está um trapo. Você imagina eles. Em todos os lugares que eles chegavam, eles tinham como de costume lavar os pés, limpar os pés. Porque o resto já estava limpo, mas os pés precisa limpar. E aquela mulher então usa desse artifício dizendo assim: olha, já me deitei, já estou na cama, já me recolhi, já me lavei, passa outra hora. E a gente faz a mesma coisa sempre. Sempre. Ô Deus, é o seguinte, eu estou cheio de compromisso, passa outra hora. Ô Deus, passa outra hora. Ô Deus, esse domingo não, esse domingo tem jogo do Curica. Nada contra o teu jogo do Corinthians, vá ao jogo do Corinthians. Vá. Vá. Mas a tua resposta, o teu testemunho vai te colocar numa prateleira no relacionamento com Deus. É você que define. É você que define a quem você pertence. Porque para responder a quem pertencemos,
Só tem um jeito de dar uma resposta: com testemunho. Não é olhando para a tua vitrine, não é uma vida de exterioridades, porque a fé no Velho Testamento se media com aquilo que era exterior e estava por fora. Eram os comportamentos, era tudo aquilo que estava fora, que se media aquele que era de Deus ou não. Mas agora, no novo pacto, nós recebemos um upgrade. Agora nós temos todos os dias um raio-x por dentro, que acontece através da pessoa da graça que nos habita. E não tem como fugir desse raio-x, porque ele está dentro de nós. Então quando nós perguntamos a quem pertencemos, o Espírito Santo, ele vai te ajudar a dizer: qual é o teu testemunho? Quais são tuas escolhas? E aquela mulher negligencia o marido. Não era um estranho, era o marido. E aí de repente, quando ela se deita, de repente ela se arrepende. Ela se arrepende e a Bíblia diz que ela volta para a maçaneta. E o cheiro do marido ainda estava lá. E ela olha e abre e vê que o marido havia ido embora. E diz a palavra que ela se arrependeu amargamente. Amargamente. Porque ela negligenciou a relação, negligenciou o tempo, negligenciou o relacionamento. Quem está aqui? Sabe, a edificação dessa igreja, desse corpo, tem inevitavelmente uma ordem celestial, um desenho, uma genética, uma arquitetura. Assim como o nosso corpo tem uma ordenação. O nosso corpo, ele funciona precisamente ordenado. Cada membro, cada artelho, cada célula, o olfato, os sentidos, tudo é perfeito, tudo funciona perfeitamente. A febre é um mecanismo de defesa que ativa ali outros mecanismos, e aí o corpo trabalha perfeitamente para que todas as coisas estejam estabilizadas, e o corpo tenha um certo equilíbrio para vencer, seja o mau tempo, as intempéries, as mudanças de estação, os reveses, um problema, uma enfermidade, uma inflamação, algo que você comeu. O corpo é perfeito. Assim como nós que somos corpo, precisamos igualmente ser perfeitos no respeito mútuo, no respeito mútuo, na compreensão de um desenho eterno que não é meu nem teu, no exercício de uma fé pautada numa realidade que está diante de nós. Não é nada inventado. Nós não podemos fazer hoje igreja para nós, a moda da casa. Eu conversava com o evangelista Fábio, ele está aí, sobre as igrejas de hoje e as igrejas à la carte. As igrejas à la carte, elas existem porque existem consumidores à la carte. Então hoje você não está muito legal, você acordou da pá virada. Então hoje eu vou ouvir uma palavra que me ponha para cima. Então, sei lá, me dá um nome aí. Silas Malafaia não dá. Vou ouvir o David Leonardo, sei lá quem eu vou ouvir. Mas eu vou comer um pedaço de pizza que eu tô afim. E o fato é que sempre haverão pessoas carentes, infelizmente dependentes de falsos profetas. Porque o falso profeta fala o que você quer ouvir, para te dar um prato daquilo que você quer e não daquilo que você precisa. Deus, em 2025, nessa comunidade, está organizando o organismo, organizando o corpo. Deus nos deu uma palavra no início do ano, a qual todas as demais têm sido pautadas e alicerçadas, que diz assim: bem-vindo a novas realidades. Ele diz assim: tragam à existência as coisas que não existem, como se já existissem. E ele está dizendo assim: eu vou organizar o corpo.
Eu vou cuidar do corpo e tornar o corpo são. Mas para isso, eu vou ter que revelar o que está acontecendo por dentro. E vocês precisam entender a quem vocês pertencem. A quem vocês pertencem? Ah, Jesus. Ok, a Jesus, mas essa não é a resposta. Eu pertenço a um corpo. Um corpo, eu não sou igreja sozinho. Assim como Ele é Deus Emanuel, Ele não pode ser Deus contigo nem só comigo. Ele é Deus conosco. Conosco, Ele não é Deus contigo. Não, porque aí você percebe uma série de coisas e atividades clandestinas, serviços paralelos, fora do corpo, se dizendo corpo. Onde nós vamos parar? Quem está aqui? Ele está organizando o corpo. O grande apóstolo John Eckhart, de Chicago, na qual eu sou grande fã, e eu já disponibilizei algumas leituras, infelizmente em inglês, para alguns da igreja. E é a maior sumidade apostólica do mundo. Ele diz assim, que uma parte da unção do apóstolo de uma igreja é trazer reforma. Apóstolos têm a capacidade de trazer a igreja de volta à sua forma autêntica. E essa é uma casa sacerdotal, uma casa apostólica, e Deus está organizando o organismo. Mas você precisa responder. Você precisa responder. Eu e você. Quem está aqui? Por isso a gente precisa entender esses aspectos da velha e da nova criação. Como nós nos movemos como igreja. Porque como vivemos, como existimos, definirá a quem pertencemos. De que ordem somos. Para não cairmos na armadilha de Saulo. Quais são os meus interesses todos os dias? No ir e vir. Quais são os meus interesses dentro da igreja, no exercício da minha fé? Eu faço a partir de qual natureza? Eu faço a partir de uma natureza regenerada ou eu faço para inglês ver? Eu sou um crente regenerado ou eu sou um crente performático? Eu faço na frente da galera o que eu estou afim, quando eu quero, do jeito que eu quero. Mas a parte ruim, não, essa parte ruim não. Mas nós somos corpo. Você já imaginou se o rim fizesse assim, Gabriel? Ai, hoje eu não estou afim de trabalhar. Aí o xixi, aí vem aquela cólica, aquele infecção urinária. Quem já teve infecção urinária? Meu Deus, rebelião do rim. Meu Deus, como é que eu resolvo a rebelião do rim? Buscopan, como é que é? Buscopan, tem médico aqui? A rebelião do rim é Buscopan, né? É Buscopan, pastora? Anti-inflamatório, Buscopan. O rim se rebelou. Ah, Jesus, e agora o rim se rebelou. A natureza do primeiro Adão era essa, alma vivente. Mas a natureza do segundo Adão é alma vivificante. Aliás, espírito vivificante. Antes ele era alma vivente, um desfrutador. Agora ele é espírito que dá vida, que imparte vida. Como disse a dona Denise, é diferente a quem pertencemos, de qual ordem somos, o nosso testemunho vai dizer. Um grande teólogo chamado Richard Baxter disse certa vez, e eu estou fazendo essa mensagem nesse espírito: eu prego sem a certeza de que eu pregarei novamente. Porque eu prego como um moribundo a homens moribundos. O sinônimo da palavra moribundo significa homens que estão prestes a morrer ou prestes a deixar de existir. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo a urgência dos tempos. Nós estamos vendo o caos lá fora. Um caos que não deveria nos afetar.
E o tempo não volta. E um dia a mais na tua vida é um dia a menos na tua vida. Quem está aqui? Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso último domingo? Sabe, nós acabamos de viver a loucura da epidemia. Eu e você perdemos muitos amigos, certamente. Milhões de pessoas morreram do dia para a noite. Milhões de pessoas não chegaram a outro domingo. Mas nós estamos aqui, brincando de igreja, como Adões, maquiados, fantasiados, tentando segurar uma velha natureza, quando nós já fomos transportados para um outro reino, uma outra jurisdição. Então a gente está tentando doutrinar Adão. Por isso tem tanta guerra dentro da igreja, tanta competição, tanta fofocaiada. E aí nós estamos gastando a nossa vida para apagar incêndio de crente que não é crente, de crente que não se converteu. Vai ler Abacuque, irmão, para você ver o que Deus fala. Você chora do começo ao fim. Minha filha, um mês atrás, estava preocupada, porque ela mora em Abu Dhabi, acabou de casar. E aí pegou fogo lá, vão fechar o Estreito de Hormuz, virou a loucura. Falou: pai, no menor, eu sumo daqui, eu fujo daqui. Falei: faz bem, filha, fuja daí. Os meus amigos, essa semana, durante esse tempo, muitos foram embora do Brasil, fugiram do Brasil. A Polônia está fugindo da Rússia. O Catar está fugindo do Irã. A Venezuela está fugindo para o Brasil. A Argentina está fugindo para o Brasil. E agora o Brasil está fugindo para a Argentina. A gente está fugindo. Já são as dores de parto, o apocalipse. O homem já está se escondendo do homem. O homem é o lobo do homem. E você acha que na sociedade igreja muda alguma coisa? Ou o que Paulo disse em Efésios sobre os lobos vestidos de cordeiro? E aí a gente quer fazer igreja a moda da casa, do meu jeito, do teu jeito. Esquece, irmão. Esquece. Estamos fugindo do Adão que nos habita. E Adão tem que morrer. Não dá para maquiar Adão. Tá cheio de Adão com o corte de cabelo na régua, bacana, cheiroso, cheio de boy magia aí. Adão. Quem está aqui? E o convite é justamente o contrário. Seja um corpo, seja um balaio de gado, me joga tudo dentro de um prédio, fecha, BBB, aí você vê pipocando, né, a beleza interior do homem, só loucura, porque Deus fala assim: é o homem que afia o homem. E aí a gente deveria ser corpo para um se afiar, um melhorar o outro, mas a gente mata um ao outro, a gente compete um com o outro. Como disse a dona D, obedecer qualquer coisa, um princípio, que parto. E o princípio que você desobedece hoje, te quebra amanhã. Eu vou repetir. O princípio que você despreza hoje, te quebra amanhã. Qualquer princípio, é Bíblia. Você pode não gostar de mim, não gostar do ensino, não gostar daquilo, não gostar de... Quebrou o princípio te quebra amanhã. Eu respondo, tu responde. Sabe? O convite é ainda: o homem afia o homem. Mas dentro da igreja existem muitas igrejas. Uma igreja que foge da outra.
Deus está separando ovelhas de ovelhas. A Bíblia diz que Deus está separando ovelhas de ovelhas. Uma cidade de dentro da cidade. Cidade é analogia de igreja. Deus diz assim: eu vou tirar uma igreja de dentro da igreja. Ou, para bom entendedor, ele está dizendo que parte da igreja não é igreja. Parece corpo, mas não é corpo, é prótese. Parece corpo, mas não é corpo. Está lá, é uma ilusão, mas é abstrato, é inócuo. Você toca, é frio. Quem está aqui? Entenda, nós só temos certeza de uma coisa: do agora. Do amanhã ninguém tem certeza. Então, faça o que você tem que fazer enquanto é dia. Por favor, põe para mim João 9,4. Saí completamente aqui do meu script. João 9,4. Se você puder botar na NAA, eu agradeço. É necessário realizar as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, porque a noite se aproxima, quando ninguém vai poder trabalhar. Por isso eu intitulei essa mensagem como Enquanto é Dia. Esse é o nome dessa mensagem: Enquanto é Dia. Irmão, enquanto é dia, por favor, por amor aos outros, aos demais, aos teus filhos, por amor ao próximo, se posicione. Se posicione, tenha temor. Aliás, a palavra da semana passada falava sobre temor e tremor. E o temor é o princípio da sabedoria e revela dentro da nova natureza um caráter de proteção. Porque se você perder o temor, você está frito. Você está frito. Você vai andar na vinha dando risada. Se posicione enquanto é dia. Você está feliz? Por isso o escritor de Hebreus, seja Paulo, seja Apolo, diz assim: quando ouvires a palavra de Deus, não endureça o seu coração hoje. A dona D falou sobre isso no início. Não endureça seu coração, não endureça seu coração. E se você está incomodado com essa mensagem, isso pode ser bom ou ruim para você. Pode ser bom para um homem regenerado que está entendendo que ainda há muito por fazer. E pode ser ruim porque mostra que você pode ainda fazer parte da velha ordem. E você está só aí amarrando Adão, botando um silver tape na boca. Mas logo ele estoura, ele se mostra. Faça o que você tem que fazer enquanto é dia. A quem pertencemos? Quando lemos no início o texto de Filipenses, fica claro que Paulo, apesar de possuir a mente de Cristo... Acho que eu não li Filipenses, né? Eu não li Filipenses. Eu vou ler. Mas o livro de Filipenses mostra que Paulo, mesmo tendo uma mentalidade de eternidade, a mente de Cristo, ele parece que sente um senso de urgência no ar, de temor e de tremor. E como a gente aprendeu a semana passada, a gente só pode estar seguro quando a gente tem esta placa de alerta perto de nós. Eu te pergunto, de maneira bem simples: você tem temor? Você tem temor? Hã? Quando eu olho os evangelhos, eu consigo encontrar 4 tipos de pessoas, ou 4 grupos representativos. Eu gosto muito de usar grupos representativos. Quem me conhece há mais tempo, eu penso que é um exercício saudável para a gente sondar de que grupo a gente faz parte, onde são os ajustes que a gente tem de fato tratar e colocar as nossas vidas diante do Senhor.
Porque esses 4 grupos aqui, representados pelos 4 evangelhos, eles inevitavelmente nos colocam dentro de um dos grupos. E a gente precisa entender e descobrir para poder conversar com o Senhor, fazer um inventário do que está acontecendo conosco. Então eu quero falar de 4 grupos rapidamente. O primeiro grupo são o grupo daquelas pessoas que sabem de tudo. São os religiosos, os mestres da lei. Você já viu alguma pessoa assim, religiosa? Você já viu alguém orgulhoso? Não aqui nessa cidade, certo? Já viu alguém assim? Aqui nessa cidade ninguém viu. Aquele grupo amava ouvir Jesus. Amava. Não é que eles não gostavam, eles amavam ouvir Jesus. Porque eles na verdade tinham inveja da sabedoria, da improbabilidade visceral e da inteligência abissal de um cara que não era ninguém. Aquilo mexia com eles. Como assim? Esse cara, da onde vem essa sabedoria? Da onde vem esses milagres? Essa aura, esse espírito que o orbita, por onde ele passa, a sombra, os seus discípulos, tudo transforma, tudo muda. O que é isso? Era uma coisa que não se pode mensurar aqui, tentando olhar para o texto. Era algo infinitamente absurdo. A Bíblia diz, se não me engano, no final do Evangelho de Marcos, que a Bíblia não poderia conter tudo aquilo que Jesus de fato fez. Ele foi Deus encarnado, extraordinariamente virando o mundo de avesso, da vez por onde passava. Você já imaginou isso, cara? Você já imaginou isso? Vamos tomar um café com Jesus. Ah, você está de brincadeira. Vou tomar um café com Jesus? Deus! Você está aqui? Talvez só eu tenha esse desejo, enfim. Mas enfim. E aqueles caras tentavam pegar Jesus em tudo. Para quê? Para descredibilizá-lo, para desautorizá-lo. E ouvir Jesus era um exercício de tentativas infinitas para se opor, veja só, àquele que era Deus. Quem pode se opor a Deus? Quem é como o nosso Deus? Será que eles não criam em Jesus? Pelo contrário, eles criam em Jesus. E não havia como pegar Jesus em nada. Portanto, os religiosos eram aqueles que queriam silenciá-lo, ignorá-lo, isolá-lo. Mas quanto mais ele falava, mais os caras ficavam na carne. O segundo grupo é o grupo daqueles que foram frustrados por Cristo. Frustrados. Sabe quem são esses caras? Aqueles que colocam uma expectativa altíssima em você. Aqueles que chegam na igreja e colocam uma expectativa altíssima sobre a igreja e sobretudo sobre o pastor, sobre os líderes. Porque vocês têm que fazer aquilo que eles querem e aquilo que eles predeterminaram, daquilo que eles pensam que é a igreja. E eles se tornam sindicalistas, reivindicando esse tipo de alimento à moda da casa. Sempre com um prato na mão. E existem pastores que se tornam estes mafiosos da sindicância. Quem está aqui? Por isso, os líderes e os pastores são normalmente os crápulas. Por que eles são os crápulas? Porque é impossível atender a expectativa desse povo. Eles sempre querem mais. Vocês estão quietinhos. Mas não se preocupe, esse grupo é muito pequeno. Quase não tem gente assim, viu? Tá tranquilo. Por exemplo, quem era um cara frustrado? Vou dar um exemplo. O jovem rico. O jovem rico, veja só. Jovem rico é a expressão máxima do crente moderno. O crente contemporâneo. O crente performático. O crente pavão. O crente pavão age como Adão, tipo Saulo. Eu faço tudo para Deus, em nome de Deus, eu faço acontecer. Eu mato, eu regaço. Aí Deus tem que dar um: ei, amigão, você errou de endereço.
Tô aqui. Hello? Não, mas você não está lá. Tô aqui, ó. Jovem rico é o cara que cabeceia e corre para cabecear. É o cara que faz tudo para aparecer. É um homem muito bom, samaritano, filantrópico, religioso, fazia tudo certo, cabelo na régua. Será que ele era dizimista? Acho que não. E ele chega diante de Jesus e diz assim: mestre, eu te quero para mim, eu quero segui-lo, eu gostei de você, eu quero você para mim, quero te seguir, quero entregar minha vida. Como eu faço para herdar a vida eterna? Simples, siga todos os mandamentos, cumpra com todos os mandamentos. Mas isso eu já faço desde a minha mocidade. E então Jesus vem e frustra as suas expectativas, dizendo: ok, então, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem. Jesus frustrou ele, falou: pô, Jesus, assim não, pô, não brinca assim comigo. Pô, desse jeito, mas tem que ser assim. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse modelo. Tem que ser dessa maneira. Sabe por quê que ele ficou frustrado? Porque ele tinha uma outra natureza. Ele tinha um outro Deus. O Deus dele chamava-se Mamon. Ele já tinha erigido um outro altar no coração dele. Ele pertencia a uma outra classe de homens. Não era a classe daqueles que morreram. Não era a classe daqueles que foram até a cruz voluntariamente. Não é a classe daqueles que foram transportados das trevas para o reino do seu filho. Era a classe dos performáticos. E vocês vão entender quem são esses caras. Provavelmente aquele jovem estava bem vestido, aparentava bem, mas ele estava enganado quanto ao seu pertencimento. Era só casca, só invólucro, só performance. Mas no dia que Jesus aponta o Gólgota, na hora que Jesus mostra a via dolorosa, a cruz, ele fala: não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim. E Jesus diz assim para nós: comigo é tudo ou nada. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. É tudo ou nada. Você que entrou nessa igreja hoje, você que quer seguir Jesus, você está no lugar certo, na hora certa. Mas saiba, com Jesus é tudo ou nada. Isso aqui não é religião, isso aqui não é um clube, isso aqui não é um ajuntamento bacana para você ouvir e aprender. Isso aqui é um lugar para você aprender a morrer e viver para os outros. Quem está aqui? O terceiro grupo é o grupo dos discípulos. E é o grupo que eu creio que a maioria de nós está inserido. Esse é o grupo que eu creio da qual nós fazemos parte. É o grupo daqueles que entenderam o custo, o valor e o peso do discipulado. E aqui eu quero fazer uma distinção bem clara entre discipulado e voluntários. Infelizmente um termo muito usado por muitas igrejas. Mas o termo voluntário nunca foi usado por Jesus. Sabe por quê? A etimologia da palavra já condena o termo. Porque está ligado à volição, à vontade. Está ligado à dependência ou de uma questão de escolha. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Esse é um voluntário. O discípulo não. O discípulo é tudo ou nada. Ele só obedece. Como disse a dona Denise, orelha furada. Ele é servo. Ele desfruta de um jubileuzinho ali, talvez um na vida, né? Ninguém vive mais que 100 anos. O jubileu acontecia de 49 em 49, né, Fábio? Certamente aqueles homens, os discípulos, nem de longe imaginavam tudo que eles iam passar. O preço altíssimo que eles iam passar ao longo daquele ministério curto, mas pesado. E quanto mais eles entregam, quanto mais eles se doam, quanto mais eles mergulham diametralmente, mais eles são transformados. E a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus,
foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, padeceu. Mas essa igreja, dentro da igreja, não quer sofrer, não quer ter problema, não quer ter dificuldade, quer sempre estar bem na foto. Não, mas deixa azedar, irmão. É o homem que afia o homem. Deixa azedar. Você só precisa desejar não atrapalhar. Se você desejar não atrapalhar, já está de bom tamanho. Sim ou não? É assim. Quarto grupo, e esse é o grupo que eu quero me debruçar um pouquinho mais de tempo. Esse quarto grupo é incrível. É o grupo dos que parece que são, mas não são. Esse grupo é os que muitos chamam de multidão. Eles estão ali como uma holografia, como uma projeção, como uma imagem projetada. Está lá, mas não está lá. É mais ou menos como a gente dizia antes. A pessoa está de corpo presente, mas espírito ausente. Você já ouviu falar desse termo? Toma, não tô. A multidão é essa ilusão. Parece corpo, mas não é. Está sempre por perto, mas não se deixa tocar. Não funciona como corpo. Ela usufrui do corpo. Ela toma partido do corpo. Ela usurpa o corpo, mas ela não quer ser discípulo. Quem está aqui? A multidão estava no ambiente de Jesus, admirava Jesus, seguia Jesus. De vez em quando ia para os ajuntamentos de Jesus. Vejam, presta atenção. Ouviam os ensinos de Jesus, experimentavam milagres, usufruíam das benesses do corpo de Jesus, mas nunca se tornaram discípulos. Continuaram multidão. E na multidão se esconde esse crente moderno. Quem é o crente moderno? Crente moderno é o crente gourmet. Quem está aqui? Vocês estão muito cabecinha abaixo. Levanta, dá um sorriso, irmão. É o crente performático. O grupo da multidão é esse crente leviano. E a etimologia da palavra leviano vem do latim leves. É o cara que tornou as coisas mais leves. Ele pegou os parâmetros e os balizadores de algo que custa tudo e relativizou, tornando o que é pesado leve. É leve. Não. Tem que ser leve. Tem que ir na manha do gato. Tem que ser na bola de pano. A multidão é o crente carioca. Com todo respeito aos cariocas, é só uma ilustração. Você é carioca, irmão? Quem está feliz, dá glória a Deus aí. Ele negligencia o peso real do discipulado. Ele negligencia a altura, a largura, a profundidade e o peso de uma vida inteira, integral, do discipulado absoluto. Vocês estão me entendendo? Porque essa é a palavra de Deus. É isso. Talvez você não ouça isso em lugar nenhum. E eu penso que na multidão, até algumas pessoas se tornaram discípulos ao longo da jornada, mas a maioria esmagadora continuou multidão. Fica anos ao redor de Jesus, orbitam ao redor de Jesus, mas não mudam, porque não querem. Portanto, a gente precisa identificar de que grupo a gente pertence. Amar esse grupo, amar todos os grupos, para ajudá-los quando? Enquanto é dia. Quando a multidão descobre o preço do discipulado, que é tudo, o tudo para eles é muita coisa. Quanto custa? Custa tudo. Custa ser contrariado, custa ser traído, custa ser abandonado, custa ser perseguido, custa ser injustiçado, caluniado, sectarizado, custa engolir sapo. Custa ter o prazer de ser perseguido. Custa saúde, custa dinheiro e custa muito. Aliás, o dinheiro é um balizador que já coloca a grande maioria fora do grupo dos discípulos.
E sabe, amados, os 3 primeiros grupos aqui são fáceis de identificar. Mas o grupo do crente moderno, o grupo da multidão, é mais complicado. É bem mais complicado. Dona Dê estava falando numa passagem que no mesmo capítulo fala da ceia. Jesus chama os seus discípulos para a ceia. E ele diz assim para eles, sem alisar. Ele fala a real para eles. Ele diz assim, olha, alguém aqui nessa mesa não faz parte desse grupo. Alguém aqui nessa mesa não tem uma natureza regenerada. Alguém aqui nessa mesa vai me trair. E aí os discípulos começam a olhar um para o outro, mas ninguém se acusa, ninguém aponta para ninguém. E um deles diz assim, será que sou eu, Senhor? E o próprio Judas disse isso, será que sou eu, Senhor? A quem pertencemos? A quem pertencemos? E nessa hora, não é hora de você pensar no A, no B, no C, no D. É hora de você olhar para dentro e dizendo assim, Senhor, será que eu faço parte desse grupo? Me diz, eu quero mudar. Faz sentido? Somos o mistério revelado em Cristo, outrora escondido, agora somos a igreja. E existe um trabalho a ser feito enquanto é dia. Meu amigo Ludwig Goulart diz que Deus tem muito trabalho porque Deus é pai de menina. Israel, a igreja, a noiva, né? Deus é pai de menina. Eu falei, cara, é verdade. Eu não estou dizendo, e nem ele está dizendo que a igreja é feminina. Eu estou dizendo que a igreja é muitas vezes imatura, que também não está ligado à feminilidade, mas muitas vezes está ligada a essa vulnerabilidade, a ingenuidade da donzela, da menina. Faz sentido? A igreja que deveria ser um leão solto nas ruas, muitas vezes é um gatinho. E não é fácil ser pai de menina. Eu sou pai de 2 meninas. Eu sou crente raiz, eu não sei você, eu já estou velho, vocês são tudo novinhos. Mas eu sou do tempo que ir no monte era uma aventura sensacional, era uma coisa magnífica. E ir ao monte separava os homens dos meninos. Porque só ia no monte os caras brabo, o raiz. Mas, por que ir no monte? Tem alguma coisa mística em ir para o monte? Claro que não. Você pode ir para o teu quarto. Vai para o monte, mas vai para o teu quarto, vai para o secreto. Mas, sair de casa, muitas vezes de sexta, que era o dia de sair, tomar frio, normalmente era de madrugada, garoa, chuva, lugar ruim, escuro, perigoso, subir a montanha para o gordinho, é terror. Mas todo esse sacrifício tinha uma voz e uma liberação. Porque era como se a gente estivesse dizendo para o Senhor: Deus, não me importa se eu vou cair lá de cima, se eu vou quebrar a espinha, se eu vou passar frio, não me importa, eu quero Deus. E aquilo tinha uma voz e tinha um poder. Porque a gente não saía de lá sem ver coisas extraordinárias. E há pouco tempo eu falava justamente sobre esta ausência do poder e das manifestações de Deus, porque de fato nós negligenciamos a relação com Deus. Quem daqui? Ir ao monte era a expressão dessa sociedade raiz, a sociedade igreja raiz. Mostrava que de fato nós queríamos Deus. Sabe, eu sou do tempo também, talvez você se espante com isso, mas eu vou falar. Eu sou do tempo do Deus que mata. Procurem depois no YouTube um profeta chamado Amaro. Ele morreu na pandemia. Foi um dos maiores profetas que já pisou nessa nação. Uma vez ele profetizou 29 minutos, está gravado na minha vida e na vida da Ariane.
E eu lembro de uma circunstância, uma vez logo que eu me converti, que aconteceu uma coisa com o meu líder. E uma sacerdotisa, não vou falar de qual religião, de matriz africana. Já mataram, né? A mulher fez macumba e fazia. E um dia a mãe dele disse assim: olha, Deus me disse que vai matar ela. E eu não entendi, pois a mulher morreu. Aquilo mexeu comigo, porque me assustou. Eu era novo na fé. Eu tinha 23 anos, agora só tenho 43. Mas então, 20 anos atrás eu tinha muito medo. Né, Gabi? E nessa vez que ele conversou conosco, ele falou sobre o Deus que mata. E eu fiquei tremendo. Eu não vou contar a circunstância porque é algo meu. Mas a gente perdeu o temor. A igreja perdeu o temor. A gente faz o que quer, do jeito que quer. A gente não está nem aí com nada. A gente negligencia premissas básicas, o desenho do que é essa igreja. Me dá mais 15 minutos da tua atenção, amém? A gente não tem o mínimo temor, o mínimo respeito por autoridade, por professor, por chefe, por pai, por mãe. Não temos. Resumo dessa mensagem para caminhar para o final. Nós todos, a começar por mim, estávamos perdidos, cabalmente perdidos, e íamos a passos largos para o inferno. Deus separa o céu da terra, a cabeça do corpo, luz das trevas, separa as águas, o dia da noite. E quando Adão peca, ele separa também a terra do céu e, como eu disse, a cabeça do corpo. E precisa então vir Jesus restaurar todas as coisas nele e nos tornar agora corpo de novo de um cabeça. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Foi Ele, para que ninguém se gabe, ninguém se glorie. Ele nos amou primeiro e nos enxerta, nos insemina com o seu Espírito, para que o plano original, que foi desgraçado lá no Éden, pelo primeiro Adão, agora pelos primogênitos, fossem agora levados adiante. O governo. Agora o governo de uma terra sem forma e vazia está sobre as nossas mãos, para que a gente faça a economia de Deus. A Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro de economia. O que é isso? Economia de Deus, a administração das coisas do Pai. Eu e você nascemos para governar e administrar as coisas do Pai num mundo sem forma e vazio. Reconciliar o homem com Deus. Esse é o propósito. O pacto eterno que Deus fez com o homem. Ah, mas como é que eu faço isso? Boa pergunta. Tem um desenho, tem uma forma, tem uma arquitetura. Onde está esse desenho, essa arquitetura? Abra comigo em Efésios 4. Por favor, filho, põe aí na NAA. Efésios 4, 11 a 16. Esse é o desenho do ser igreja, para que a gente não fique para lá e para cá. Não sei nem a quem pertenço, nem sei se eu sou corpo, se eu não sou. Eu só dou trabalho. Efésios 4, de 11 a 16, está escrito assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, presta atenção, com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Fala assim, de mim, dos santos, para o desempenho do quê? Do quê? É da pescaria? É do hobby? Não, fica tranquilo, irmão. Deus está contigo no teu hobby. Se você leva Jesus quando você vai para a praia, nem que seja no porta-mala, beleza. O problema é quem não leva Jesus para a praia. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês não estão entendendo. O problema é a ausência da vida com Ele. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, desde que Ele esteja comigo. É ou não é? Na Mineira, comendo torresminho, seu pingo. Hã?
No jogo de futebol também, menos no Curica. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do quê? Do corpo. O mistério revelado. Nós somos corpo, que coisa tremenda. Até, olha só, tem um processo. Que cheguemos à unidade da fé. Unicidade, lembra o ser um? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa. O que está escrito aí? Madura. 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 À medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como crianças, arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem a um erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, você e eu no exercício de cada chamamento, da particularidade, agora sim, da particularidade de cada chamamento, juntos como corpo, possamos, nesta cooperação de cada parte, efetuar o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse aqui é o desenho da igreja, é isso. Mas sabe por que a igreja não avança em transformação sobre a sociedade? Por que a igreja não cresce mais? Por que a igreja não toca a cidade? Primeiro porque muitos não nasceram de novo. Porque muitos são imaturos, levianos. Porque muitos vivem em tradição. Porque muitos ignoram a verdade presente. Quem está entendendo? Estão comendo ainda maná embolorado. Verdades obsoletas, coisas que já passaram, uma jurisdição que já foi. Presas a usos e costumes. Preso a tanta coisa fútil, quando Deus só quer o teu e o meu coração. Ouvem só o que querem, consumidores. É crente que não come verdura. Só fast food. Só quero batata frita gospel. Só ouve coisas. Só ouvem palavras que não formam homens integrais. Quem está aqui? Por isso cada um faz o que quer. Está escrito assim em 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Presta atenção. Estou terminando. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Por isso a gente vê tanta loucura. 6 rema para frente, 200 rema para trás. A igreja que não tem temor. E Deus está dizendo, posicione-se enquanto é dia. Há uma obra a se fazer, há um desenho. Não é do jeito do apóstolo, e nem do jeito do ciclano, nem do beltrano. É do jeito único dele. Cristo, fundamento, pedra de esquina, pedra angular. Não, veja bem, eu gosto do David Leonardo. Eu também, quer dizer, não tanto. Eu gosto de Apolo. Eu gosto Apolo. Bom, mas e Paulo? Olhem para Paulo. Paulo diz, olhem para Cristo. E aí a gente elege. Oh meu Deus, me ajuda. 1 Coríntios 3, de 4 a 5 e 11 diz assim: quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Vocês estão andando segundo padrões humanos. A igreja não avança porque nós falhamos em premissas básicas, falhamos no desenho original. E se a gente não cumprir o nosso chamamento individual, como corpo, a gente não glorifica o cabeça. A igreja não avança.
não avança porque muitos querem que o pastor faça o serviço do apóstolo, querem que o evangelista faça o serviço do mestre. Muitos querem que o apóstolo faça o que ele não tem que fazer, porque não conhecem o desenho, ignoram o desenho, não têm senso de pertencimento. Não sabem que são corpo, que tem uma ordem, que tudo tem ordem. Se posicione enquanto é dia. Sabe o que funciona, irmão? Sociedade raiz, palavra. É a igreja raiz, a igreja do tubinho preto, né, pastora? É a igreja do tubinho preto. Irmão, só faz, só vai. Faz o que você tem que fazer enquanto é dia, com temor, com amor, com alegria, com diligência. Tem alguém aqui? Quando eu era garoto, eu ia jogar bola na rua, mas eu voltava destruído. Eu era aquele moleque raiz, um animalzinho solto, terrível, terrível. Eu saía para jogar bola, eu voltava com a tampa do dedão, assim, no peito do pé, assim, ó, uá. E saía dando risada. Aí morava ali perto do Maia, ali no Maia. Ali só aquelas ladeiras desse tamanho. O meu carrinho de rolemã, meu irmão, era um carrinho de rolemã brutal. Cara, aquelas ladeiras. Quem conhece Guarulhos ali perto do Bosque Maia? Cara, o carrinho andava tanto, corria tanto que eu entrava na Matrix assim. Uau! Eu já dava perda total nos carrinhos desde cedo. Os carrinhos eram tão violentos, era tão rápido, que a gente andava de luva de goleiro, assim embaixo, assim ó, porque os dedos ficavam perto do asfalto, comia os dedos. Aí um dia eu emprestei a minha luva de goleiro para um amigo. O que você acha que aconteceu? Moeu minha mão, arregaçou minha mão, comeu minha mão. Cheguei em casa, o pior estava por vir. O pior estava por vir. Chegar em casa era sinônimo de mertiolate. Meu irmão, mertiolate. Você já ouviu falar no Satanás na terra? Alguém conhece mertiolate? Já ouviram falar? Mertiolate, irmão. Mertiolate, quem inventou aquilo era o Satanás. Aí primeiro eu apanhava porque eu me machuquei. Aí eu apanhava. Aí minha mãe chegava com aquela tampinha assim, ó, com aquele pirulitinho aqui, ó, pirulitinho do inferno, cara. E na hora que ela jogava aquele liquidinho do Satanás, o espírito saía do corpo, assim, ó, buf, era arrebatamento na hora. Pá. Saía do corpo, você nem sentia, só amortecia. Só que, irmãos, nós não estamos mais na era dourada do mertiolate. Agora a mertiolate não arde mais. Aquela época que era boa, irmão, era dourada, golden era. A época em que o mertiolate arrancava teu espírito. Oh, glória. Agora nós estamos na era da nutelagem. Oh, Senhor, é duro. É duro. Oh, meu Deus do céu. Na minha época não tinha bullying, era espancamento, irmão. Era espancamento. E era legal, ninguém morreu. A gente marcava as brigas do lado de fora, na rua, em frente à diretoria, fazia uma arena tipo UFC, tipo luta, aqueles gangster russos mesmo, sabe aqueles gangster russos? Era um negócio brutal, ninguém morreu. Era top. Na minha época, negão era negão, japonês era japa, chinês era China, gordão era gordola, e tava de boa. Naquela época eu tinha que comer verdura todo dia. Naquela época Deus era Deus, o Senhor era o Senhor, e mertiolate ardia, irmão. Que tempo bom, que tempo gostoso, irmão. Ah, eu estou finalizando já. Agora, como eu disse há pouco, tenta evangelizar um crente dentro da igreja hoje. Tenta corrigir um garoto que você vê nos corredores do supermercado. Esposa do pastor Ludwig que abandonou a pedagogia porque não tinha mais como dar aula, não tinha mais como controlar. Marmanjo. Obediência é uma coisa rara.
E a sociedade igreja a qual pertencemos precisa ser ajustada, porque Deus está organizando o organismo. A quem pertencemos? Qual natureza você tem? Vamos ficar de pé, por gentileza. Quero pedir tua ajuda, Fábio. Por favor, preste atenção aqui. Filho, filha, meus amados irmãos, faça o que você tem que fazer enquanto é dia. Você está no melhor lugar do mundo. Não é esta comunidade, é o corpo do Cristo. Eu não estou falando desta igreja. Certamente nós não somos a melhor igreja, nem de longe. Não estou falando para você ficar aqui. Mas eu quero dizer para você que você está no corpo do Cristo, é o lugar mais seguro que existe. Faça o que você tem que fazer enquanto é dia. Não se perca em meio às muitas distrações. A vida com Cristo é apenas a manifestação do que você já é. Ele já fez todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo já está em você. É óbvio que estamos num processo de ruiotesia e de amadurecimento, até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Mas isso só acontecerá quando nós estivermos no exercício dos nossos chamamentos individuais, para que sejamos Cristo corporativo, para que sejamos corpo. A quem pertencemos? Nós não pertencemos a Deus, nós pertencemos ao corpo do Cristo, que é Deus. Faz sentido? Feche os teus olhos. Eu quero que o Fábio ore por nós, e se ele tiver algum adendo, alguma coisa para colocar dentro do universo daquilo que foi dito e falado, ele tem total e absoluta liberdade para acrescentar, para te ajudar no exercício desse ajuste. De que grupo fazemos parte? A quem pertencemos? Qual é a nossa natureza? Você já sabe que você tem uma nova natureza, que você foi arrancado de uma velha ordem, de uma velha jurisdição. Você tem uma identidade. Você é filho. Você tem um desenho para cumprir, um trabalho para fazer. Está tudo nas tuas mãos. Você só precisa se posicionar e trabalhar enquanto é dia. Feche seus olhos. Amém, Senhor. Se você sentir de levantar suas mãos aonde você está, no seu lugar, em sinal de rendição ao Senhor, vamos falar com o Senhor neste momento. Diante dessa palavra onde o Senhor, por meio do seu Espírito, está nos provocando. Porque a ação do Espírito em nossa vida é nos tratar de dentro para fora. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 1, nós vemos que Deus estabeleceu algo para o homem, que era se multiplicar, sujeitar a terra e dominar sobre ela. Mas nós vemos que isso não deu certo por conta da corrupção do coração do homem. Em Gênesis 6, Deus fala que vai acabar com tudo. E a partir de um homem, que foi um justo, que foi leal, que creu, que se rendeu, um homem chamado Noé, diz que ele começou a construir algo que se tornou uma mensagem para o seu tempo. Mas que nesse tempo, nos dias de Noé, diz que as pessoas viviam as suas próprias vidas. Depois que Deus ele estabelece ali, cumpre o seu juízo na terra. Gênesis capítulo 9 diz que ele olha para Noé e diz: Noé, o homem vai apenas multiplicar, porque ele tem um problema com poder, ele não vai mais sujeitar, ele não vai mais dominar. Ele precisa se submeter. Por quê? Porque um dia eu vou enviar alguém que vai restabelecer o governo do homem de novo. Como nós ouvimos essa noite, a partir de uma nova natureza, meu irmão. E para que você possa acessar esse lugar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos despir do velho homem, para que o Senhor nos afete com a sua palavra, que o Senhor nos afete com o seu Espírito. Quando Jesus fala sobre os dias que vão anteceder a sua volta, está falando sobre os dias de quem, meu irmão? Sobre os dias de Noé. E nós estamos nesse dia, sabe por quê? Porque muitos estão vivendo as suas próprias vidas. Muitos têm optado por aquilo que Paulo denunciou:
falando sobre seu Deus é o seu ventre. Talvez o que o Senhor está falando por meio dessa palavra é: vamos simplificar as coisas. Você tem duas escolhas: entrar na arca ou ficar fora dela. Porque diz que quando Deus fechar a arca, meu irmão, não vai ter como mais entrar. Então, porque o Senhor está nos provocando com essas palavras todas as vezes que no ajuntamento dos santos o Senhor fala? Porque vai ter um dia que o próprio Deus vai fechar a porta da arca de novo. Vai chegar um dia, meu irmão, que a gente vai chegar no domingo e você vai querer estar aqui e você não vai poder. E isso já está acontecendo em alguns lugares. Vai chegar um dia onde você talvez: nossa, eu preciso me arrumar, eu preciso ver os meus irmãos. Não pode mais, acabou o tempo. Senhor, me dá mais uma chance, deixa eu cantar mais uma música, deixa eu ouvir mais uma pregação. Não tem mais tempo. Porque diz que os céus vão se rasgar e todo olho verá o Senhor vindo com as miríades de anjos. E meu irmão, posso te dar uma notícia: quando esse dia acontecer, não tem mais chance. Porque nós ouvimos, porque nós fomos provocados, porque nós tivemos a chance de nos unir, de dar suporte um ao outro, de perdoar um aos outros, de cooperar um com os outros. Mas nós optamos a viver as nossas próprias vidas. Então essa pergunta é para mim, é para você: quem nós somos nesse tempo? Aonde nós estamos? E sobretudo, a quem nós pertencemos? Por isso, você aí no seu lugar, erga as suas mãos mais alto que você pode. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos nos comprometer, Senhor, como homens, como mulheres, como igreja. Nós queremos nos comprometer como família, Senhor, diante dessa palavra aqui. Nós não queremos, Senhor amado, ser pessoas que buscam o poder. O poder, ele se manifesta de várias formas. O poder se manifesta através do dinheiro. O poder se manifesta através da fama. O poder se manifesta através do like, do conhecimento. Só que uma das coisas que o poder faz é revelar quem você é de verdade. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder a ela. Nós não queremos poder. Nós queremos nos submeter, porque a tua palavra diz que mesmo tendo a natureza de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se sujeitou ao Pai. Aquele Criador de todas as coisas, o Criador da matéria, se tornou matéria, obediente ao Pai, e aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, porque obedecer é sofrer também. Porque muitas vezes a obediência ao Senhor é andar na contramão da nossa vontade, meu irmão. Porque a nossa carne quer uma coisa, mas o Espírito, ele quer outra. Por isso eu posso dizer algo para você nessa noite. A palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Sai do ringue. Sai do ringue. Sai do ringue. Sai do ringue, não queira ficar nessa queda de braço com o Senhor. Sai do ringue. Porque o Senhor já nos venceu, sabe aonde? Naquela cruz aonde nem eu e nem você teria coragem de ir. Mas hoje o Senhor nos convida: se submeta, se aquebrante, se despeça hoje do velho homem. Se despeça hoje do velho você. Se despeça. Senhor, eu quero me deixar gastar até que o Senhor venha. Eu quero me despir de mim mesmo. Eu quero me abandonar, Senhor. Fere, Senhor, o meu coração. Fere o nosso coração com essa palavra, Senhor. Fere-nos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que fere é aquele que cura. O Senhor é o que fere, o Senhor é o que cura. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Nos submetemos, Senhor, à Tua palavra, quem o Senhor é. Nós não queremos ficar de fora. Nós não queremos ser contados como aqueles que ficaram do lado de fora da arca. Não, Senhor, nós queremos entrar.
Porque a tua palavra diz que Noé, por conta da sua obediência, salvou a sua casa. Meu irmão, a sua obediência pode salvar a sua casa, não somente você. A nossa obediência pode salvar a nossa casa. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Ergam as suas vozes nesse lugar agora. Eu te desafio a erguer as suas vozes. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me transforma. Me ensina, Senhor. Me ensina a ser servo. Me ensina a ser filho, a ser filha. Me ensina a ser obediente. Me ensina a ser leal e verdadeiro, ainda que me custe. Me ensina. Diga isso para o Senhor. Senhor, nos ensina como igreja. Nos ensina a ser igreja. Nos ensina a ser família da fé. Nos ensina a ser pais. Nos ensina a ser mães. Nos ensina a ser filhos. Ensina-nos, Senhor, a ser profissionais. Ensina-nos, Senhor, a caminhar na verdade. Ensina-nos a caminhar na luz, não mais nas trevas. Ensina-nos, Senhor. Chore candaramaço. Ensina-nos a andar na luz. Pois a tua palavra diz que o Senhor nos transportou das trevas para a luz. Até que o Senhor venha. Diga isso para o Senhor. Eu vou gastar a minha vida. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Diga isso a Ele. Senhor, eu quero gastar a minha vida. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Senhor, eu quero gastar a minha vida. Esse é o melhor investimento. Meu irmão, minha irmã, esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Gastar a sua vida ao Senhor. A palavra diz: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Senhor. Isso é bíblico, é um princípio bíblico. Por isso que o Senhor nos provocou que todo princípio que nós rejeitamos, amanhã Ele vai nos pegar. Amanhã Ele vai nos quebrar. Meus irmãos, essa noite é uma noite de convite. E você que está aqui, e você que entende que você precisa firmar algo com o Senhor, levante sua mão aí no seu lugar e nós queremos orar por você. Sim, Senhor, eu quero. Levante sua mão no seu lugar e nós vamos orar por você. Essa noite é uma noite de convite. Você que está fora dos caminhos do Senhor, ainda não conhece, há um convite disponível a você nessa noite. O Senhor nos convida. Como você ouviu nessa noite, o Senhor nos amou primeiro. E isso quebra tudo que nós podemos colocar diante dele. O Senhor não te quer por aquilo que você tem, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou quando eu e você ainda não era, quando eu e você ainda não tínhamos, mas Ele viu, porque o Pai já escreveu os nossos dias no seu livro. E nesse livro está escrito o dia que Ele te encontrou e o dia que Ele te abraçou. Por isso, se há alguém aqui nessa noite que quer voltar para o Senhor, erga suas mãos, nós vamos orar por você. Se você sente no seu coração esse chamado, esse convite: Senhor, sim, eu quero voltar para o Senhor. Sim, Senhor, vem, Pai. Rasga o meu coração. Sim, Senhor, muda o meu interior. Se há alguém aqui em nosso meio, meu irmão, continue orando. Continue falando com o Senhor. Se há alguém aqui no nosso meio, nós queremos orar por você.
Meus irmãos, posso dizer um segredo? A conversão é a jornada de uma vida. Nós estamos nos convertendo ainda. Nós estamos nos arrependendo ainda. Nada está pronto até que o Senhor venha. Por isso nós estamos nessa jornada de aperfeiçoamento. E nós queremos te abençoar nessa noite como casa sacerdotal. Senhor, nós abençoamos cada um que está aqui nessa noite. Homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, famílias. Declaramos, Senhor, que o Senhor vai levantar, Pai amado, homens sacerdotes do lar. Sacerdotes para esse tempo. Que o Senhor vai levantar, Senhor, mulheres sábias que edificam as suas casas. Que o Senhor vai levantar jovens fortes que profetizam. Profetas para esse tempo. Nós cremos, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos alcança a cada dia, Senhor. Obrigado por essa palavra e que ela venha frutificar na nossa vida 30, 60 e a 100 por 1. Que o nosso coração nessa noite seja como aquela terra boa que recebe essa palavra e deixa ela frutificar. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Yeshua. Amém, Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia.